Hoje nós estamos celebrando a ressurreição do Senhor, né? O domingo de Páscoa. Mas qual é o sentido da ressurreição do Senhor para nós? Qual é o sentido da ressurreição do Senhor para um cristão? Acreditar na ressurreição de Cristo, para nós é uma questão de existência, como cristãos. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo, o anúncio da ressurreição de Cristo, é o fundamento da nossa fé. Tudo começa com este anúncio, tudo começa com essa certeza. Se nós não tivermos certeza da ressurreição de Cristo, a nossa fé é uma fé vazia, é uma fé morta, é uma fé sem fundamento. Essa igreja, esse templo, quando ele foi construído, foi colocado nele um fundamento. Por quê? É o fundamento que sustenta as paredes, o telhado. Se não tivesse fundamento, nós correríamos um grande perigo aqui. E muitas vezes nós colocamos tantas coisas de fé na nossa vida, mas às vezes não há esse fundamento de que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo mora no nosso coração, que Ele nos ama, que Ele é vencedor. Então esse anúncio, essa certeza, essa verdade, gente, tem que fazer parte da nossa vida. Senão, a nossa fé é uma fé, digamos assim, sem fundamento. Até porque falar de Cristo ressuscitado é falar do início de um mundo novo, a partir de uma pessoa nova. Nós vemos o nosso mundo do jeito que está, nós assistimos aí tantas coisas ruins acontecendo, não é? Corrupção, violência, guerras e tantas coisas. E eu tenho certeza, gente, que cada um de nós gostaria de mudar este mundo. Eu não tenho filhos, eu vejo aqui muitos pais com filhos pequenos. Eu posso imaginar que vocês, pais que têm filhos pequenos, e mesmo os pais, né, dos adolescentes e dos jovens, devem trazer dentro do coração um medo muito grande. Eu já ouvi gente dizendo: padre, eu não vou ter filhos, porque eu tenho medo de colocar um filho neste mundo tão louco, do jeito que está. Mas será, gente, que nós temos que ceder ao desespero, ao medo? Ou será que a ressurreição de Jesus pode nos dar uma luz? Ontem quem esteve na vigília viu que essa grande vela chamada Ciro Pascal foi preparada, simboliza a presença do Cristo ressuscitado. Ela vai ficar conosco até Pentecostes. Essa semana, a semana inteira ela vai ser acesa, e depois aos domingos. Mas simbolizando, não é, né? Simboliza o Cristo ressuscitado, o Cristo que está conosco, mas também é luz. Luz para quê? Para iluminar a escuridão. A escuridão da onde? Em primeiro lugar, gente, a escuridão do nosso coração. Em primeiro lugar, Cristo ilumina o nosso coração. Mas não é um iluminar assim, como a gente vê esta lâmpada, é um iluminar no sentido que dissipa as trevas, tira do nosso coração o mal. Quando de fato nós acolhemos Cristo ressuscitado dentro de nós e permitimos que a sua ressurreição se manifeste. O que é ressurreição? Ressurreição é sair da morte, não é? Sair da morte. Ainda que a ressurreição de Jesus seja uma ressurreição diferente daquelas que nós vemos no Evangelho. Lázaro, né, o rapaz, menino que estava morto, filho de uma viúva, e outras ressurreições também. Essas pessoas ressuscitaram e voltaram a morrer. Nós poderíamos dizer assim que tiveram seu cadáver reanimado. Mas no caso de Jesus, não, a morte foi vencida. Não vai haver mais morte para Jesus. Ele não morre, ressuscita muitas e muitas e muitas vezes, né? Ou, quem sabe, se reencarna nesse mundo e morre de muitas maneiras, muitas e muitas vezes. E nós vamos também seguir o mesmo caminho. Vamos e voltamos, vamos e voltamos. Vamos e voltamos, até que não exista nenhum mal em nós. Não é este o caminho cristão. Nós não cremos na reencarnação, nós cremos na ressurreição. A reencarnação, se existisse, nós como cristãos
não podemos acreditar num negócio desse. Se existisse, seria o quê? Uma tentativa humana de consertar as coisas, uma tentativa humana de mudar as coisas, não é? Cada vez que nós voltássemos, se assim fosse, o nosso mundo era para estar bem melhor do que está, não é? Quanto tempo que tem gente vindo e indo, para ser melhor cada vez que vem, mas o mundo não está melhor, ao contrário, ele está pior. Então não é uma reencarnação, não é qualquer outra coisa que vai transformar o nosso mundo, mas o que vai transformar o nosso mundo, gente, somos nós mesmos, a partir de um coração iluminado, a partir de um coração transformado, a partir de um coração que não tem mais dentro de si a morte, mas tem dentro de si a vida. Então é o começo de um mundo novo. A ressurreição de Jesus, podemos dizer assim, é a primícia, né? O início, em primeiro lugar, de um homem novo, de um homem renascido, um homem aqui no sentido humanidade, né? De uma humanidade renascida, de uma humanidade transformada. E essa realidade deve nos acompanhar, se nós de fato cremos na ressurreição de Cristo. Ela tem que nos fazer melhor, ela tem que fazer com que cada um de nós seja uma pessoa melhor, uma pessoa viva, uma pessoa cheia de virtudes, uma pessoa cheia da graça e da ação de Deus. Cada um de nós, se a ressurreição de Jesus é uma verdade, não uma verdade para a gente lembrar como a gente lembra lá do descobrimento do Brasil, né, da festa de Tiradentes, ou qualquer outro herói que nós temos aqui no nosso mundo. Não, mas é uma realidade a ser experimentada. A nossa história, gente, ela não consegue captar a ressurreição. Ela não consegue, não é? Religiosamente nós falamos da ressurreição, mas a história mesmo, basta ver quantos são os professores, né, nas universidades de histórias e os metidos a entender de história, a maior parte metida a entender de história, principalmente metida a entender da história da igreja, quando não conhece praticamente nada, que falam, né, de maneira negativa, que falam de maneira pessimista a respeito da religião, a respeito da fé, com certeza, né, com alguma razão, visto que nós somos seres humanos, né, e uma religião, ela é feita de seres humanos, fracos, pecadores, que muitas vezes, em vez de dar um bom testemunho, dá um mau testemunho, né, como todos nós também. Mas quando nós falamos de religião cristã, nós não estamos falando de pessoas, nós estamos falando de Cristo. Então Cristo, ele é perfeito, mas ele aperfeiçoa pessoas. Então é a ação de Deus dentro de nós, gente, quando nós permitimos celebrar a ressurreição, crer na ressurreição, é acolher o ressuscitado e deixar com que o ressuscitado vá tragando o que é a morte, que é a destruição, que é mal, né? O que faz mal que habita dentro do nosso coração. É um processo, mas é um processo, gente, que já teve o seu início, só terá continuidade se nós permitirmos. No dia que nós fomos batizados, houve o início de uma pessoa nova, houve o início de uma pessoa transformada, houve o início de uma pessoa restaurada, houve o início de uma pessoa boa, não é? Por dentro nós somos bons. Jesus, antes da ressurreição, ele dizia que o ser humano era mau. Por quê? Porque era o ser humano longe de Deus. Mas após a ressurreição, ele não diz mais isso. Ele não diz mais isso, ao contrário, chama o ser humano um irmão seu, participante da sua família, filho de um mesmo pai, porque foi assim que o Senhor nos criou. E assim nós somos no nosso espírito. A palavra de Deus fala que quem nasceu de Deus não peca mais. Então há uma parte dentro de nós, que nós chamamos de espírito, que é a parte onde nós não pecamos mais. É a nossa parte mais santa, aonde habita o Santíssimo, que é Deus, não é? É o nosso espírito. Ele já foi transformado, ele já foi ressuscitado. Essa existência já existe dentro de nós. Só que, gente,
é preciso deixar que esse Espírito que está dentro de nós, transformado, também transforme a nossa maneira de pensar, nossa maneira de sentir, nossa maneira de agir, que Ele transforme de fato o nosso ser inteiramente, porque por dentro, gente, nós já fomos transformados. Veja, gente, crendo na ressurreição, algumas atitudes são necessárias. Em primeiro lugar, temos que estar aberto ao novo de Deus na nossa vida. Se nós somos pessoas novas, temos que estar aberto àquilo que é o novo de Deus na nossa vida. Vocês viram que hoje Madalena vai até o túmulo. E depois dela também Pedro e João. Apesar de não falar o nome dele, é a respeito dele que o Evangelho fala. Mas eles não foram com nenhuma expectativa, a não ser da expectativa natural. O que Maria Madalena foi fazer lá? Quando Jesus foi morto, enterrado, não era possível fazer nada, porque era o dia da Páscoa. Né? No dia da Páscoa, os judeus, eles não fazem nada, eles não realizam nada. Se alguém for a Israel nessa época, esse ano, a Páscoa cristã coincide com a Páscoa judaica, geralmente são datas diferentes, mas este ano coincide, nós estamos celebrando a Páscoa cristã e os judeus estão celebrando a Páscoa judaica. Se alguém for a Israel e for num hotel, não aperte o botão do elevador, porque não vai te obedecer. Porque o elevador ele é programado para parar em todos os andares. Se você for para um hotel com 20, 30 andares, você vai parar 30 vezes. Porque não é possível apertar o elevador, que para eles é considerado uma espécie de pecado. Porque ou no sábado ou no tempo da Páscoa, não se faz coisa alguma, é tempo de descanso. E Maria Madalena, ela segue essa lógica, né? Para nós não tem razão, né? Mas para eles sim, ela segue essa lógica. No dia que Jesus morreu era Páscoa, podia fazer nada. No domingo já tinha terminado a Páscoa, e ela vai lá para fazer o quê? Para ungir o corpo de Jesus, gente, com especiarias, né? Para quê? Para que o odor da decomposição não aparecesse tão rápido, para até mesmo prolongar um pouquinho do estado de morte. Tanto é que quando ela não encontra um corpo, ela encontra os discípulos no caminho, e ela diz o seguinte: tiraram o meu Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. O que quer dizer isso? Ela não tinha expectativa. Se alguém crê na ressurreição de Jesus, gente, não pode viver sem esperança. É isso que significa não ter expectativa. Não pode viver sem alegria, né? Não pode viver sem uma vida transformada. A palavra diz assim que Jesus ressuscitado nos ressuscita e faz algo novo na nossa vida. Então a nossa fé, ela é uma fé de expectativa, senão nós estamos como a Madalena naquele primeiro momento, não é? Falando de um Cristo morto. Aonde colocar o meu Senhor? Quer dizer, sem expectativa, não é verdade? Desculpe a comparação, mas se nós vamos a um velório, nós não esperamos que o morto converse conosco, nós não esperamos que o morto manifeste qualquer coisa, porque ele está morto. Agora, para muita gente, apesar de falar que Deus está vivo, apesar de vir à missa todo domingo, apesar de falar da ressurreição, de maneira prática, não espera nada de Deus. Não espera nenhuma transformação, nem da sua vida, nem do mundo, fica sem esperança. Gente, hoje em dia é um coral de desesperados, não é? Até porque se a gente olha o mundo, a única coisa que nos sobra é o desespero mesmo. Mas se nós olhamos para Cristo, não há lugar para o desespero, nem na nossa vida em relação aos problemas, dificuldades, as aflições, as penúrias que nós passamos, e nem em relação ao mundo. Verdade, nós não podemos olhar para esse mundo, gente, e falar, o mundo está perdido. Isso não é linguajar de cristão. Ao mundo não tem mais jeito, isso não é linguajar de cristão. As pessoas não prestam, não dá mais para confiar na humanidade, não dá mais para confiar nos seres humanos. Isso não é linguajar de cristão, isso é a linguajar de quem tem um Deus morto. Se tem um Deus morto, é um Deus que não faz nada, um Deus que não vai transformar nada, um Deus que não vai mudar nada, um Deus que não vai fazer a diferença na vida de ninguém, nem no mundo. Mas e nós temos Cristo ressuscitado, gente,
nós temos que ter a esperança dentro do nosso coração, a alegria em meio às tristezas da vida, ter expectativa quando nada parece mudar, ao contrário, parece piorar. A ressurreição de Jesus tem que fazer essa diferença na nossa vida. Faz na sua vida. A ressurreição dá um sentido para a sua vida, dá um sentido para as suas dificuldades, dá um sentido para as suas adversidades, dá um sentido para as suas preocupações, dá um sentido para tudo aquilo que parece ser morte, parece ser escuridão, parece não ter mais jeito, parece não ter sentido, mas quando nós queremos em Cristo, gente, se acende uma luz dentro do nosso coração, e a partir desse olhar iluminado, nós iluminamos as realidades, e vemos pela fé, que não é possível ver pelos olhos, certo? Não é possível ver pelos olhos. Vamos citar uma coisa aqui, que é a mais terrível de todas, né? Que Jesus venceu, que é a morte. Nós somos os únicos seres que temos consciência que nós vamos morrer. E isso, gente, traz para a maioria, medo causa em todos nós, né? Que é um desconhecido. Mas para muitos vai além daquele medo natural, né? De sobrevivência que nós temos, de autopreservação. A pessoa entra num desespero em relação à sua própria morte, em relação à morte dos outros. Ela não é verdade. Agora, se eu creio na ressurreição, eu posso ter um medo natural, instintivo, não sem problema nenhum, faz parte, né? Nós não fomos feitos para morrer mesmo, então logicamente que isso nos causa um desassossego muito grande. Mas e quando causa desespero? E quando a pessoa não pode nem ouvir falar disso? Quando ela não pensa nisso? Quando ela não pensa que ela vai perder o ente querido, ou tendo perdido o ente querido, ela não consegue se conformar, não consegue se deixar consolar. Para ela, a única coisa que existe é somente a visão e o pensamento da morte. Gente, a ressurreição nos dá uma esperança tal, nos dá uma certeza tal, que você pode afirmar com todas as letras, que daqui, para jogar bem lá na frente, daqui uns 10 mil anos, para jogar bem lá na frente, não dando certeza da data, né? Mas como, digamos assim, como uma ideia. 10 mil anos, onde nós estaremos? Todo mundo vai responder, só o pó. Só o pó. Né? Ninguém espera com essa vida de hoje, mesmo como o nosso, né, ilustríssimo presidente tenha dito que nós vamos viver 140 anos, mas eu estou falando de 10 mil anos, nem ele conseguiu chegar tanto, né? 10 mil anos, onde nós estaremos? Posso dizer para vocês? Provavelmente andando por aí. Mas como assim? 10 mil anos eu vou ser pó? Eu não creio que Jesus vai levar 10 mil anos para voltar. Até porque todos os sinais da volta dele já estão por aí. O mundo está se afunilando, só não percebe quem não quer perceber. As coisas que estão acontecendo não são só coisas naturais, são também coisas espirituais, são sinais, não é? A natureza, inclusive, está gritando, pedindo socorro. Por quê? Porque o mundo está se afunilando. Então, daqui a 10 mil anos, provavelmente, eu e você, nós estaremos aqui. Alguém vai falar, padre, que ideia absurda. Se esta ideia é absurda para você, você não crê na ressurreição. A sua fé é morta. Não é absurda para mim. Por quê? Porque quando Cristo vier, eu e vocês, nós vamos ressuscitar. O que quer dizer ressuscitar? Não com esse corpo decadente, gente. É um outro corpo, que não tem nem como explicar, né? Chamado corpo espiritual. Mas nós vamos ressuscitar. Nós vamos voltar. Aquela pessoa querida que você perdeu, entre aspas, perde quem não sabe onde está, quem sabe onde está não perde, só se separa. Então aquela pessoa vai estar por aí, você vai estar por aí. As pessoas que morreram há 1000 anos atrás, os nossos primeiros cristãos, aqueles personagens bíblicos, todos estarão andando por aí. Essa é a nossa esperança. Se nós temos esperança, gente, que nós vamos ressuscitar, será que os problemas de morte que existem no nosso tempo, violência, corrupção, maldade, todas essas coisas, não, será que elas têm que dar a última palavra?
ou é a vitória de Cristo que dá? E para terminar, gente, a fé na ressurreição, ela deve nos levar também a escolher viver no caminho do ressuscitado, uma vida de ressuscitados. Vocês viram hoje, na segunda leitura, onde diz assim: buscai as coisas do alto, buscai as coisas do alto. O que é buscar as coisas do alto, gente? Não é ficar o dia inteiro olhando para o céu, ficar o dia inteiro de joelhos, ficar o dia inteiro, né, pensando em Deus unicamente, não. Buscar as coisas do alto, gente, é viver aquilo que é bom para nós, é viver aqui, fazer as escolhas certas na nossa vida, a partir da luz que o ressuscitado nos dá. E não é simplesmente um querer, é um poder. A ressurreição tem um poder, a ressurreição tem uma força, a ressurreição nos transforma de dentro para fora, porque nós já fomos transformados. A ressurreição nos faz melhores. A única coisa que nós precisamos, gente, é escolher viver como ressuscitados. Isso Deus não faz por nós. O poder da ressurreição não vai se manifestar se eu não permitir, se eu não quiser andar na luz, se eu não fizer uma escolha de ressurreição, se eu não fizer uma escolha de vida. Mas quando eu faço essa escolha de ressurreição, de vida, como de verdade eu sou, gente, isso tem um poder transformador. Poder em grego é dinamis, dinamis é dinamite, é dinâmico, dinamis ou dínamos é força. Então há dentro de nós uma força de transformação do mundo, não somente de mim, não somente de você, não somente do lugar onde eu estou, mas um poder de transformação do mundo inteiro. Por isso que hoje Jesus ele se apresenta no Evangelho como aquele que está ressuscitado. E ontem o Evangelho nos dizia assim: um jovem aparece, provavelmente um anjo, né, um ser celeste, não sei. Ele aparece lá para os que vão até o túmulo e diz o seguinte: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, ele não está mais na morte, ele ressuscitou. Essa é a nossa proclamação, gente, mas essa também é a verdade que deve sustentar a nossa vida. Se nós não cremos na ressurreição assim, se nós não entendemos a ressurreição assim, se ressurreição para nós é ovo de Páscoa, se ressurreição para nós é domingo de Páscoa, é almoço de Páscoa, é até mesmo a missa de Páscoa, mas não é nada, não vai além disso aí, nós somos as criaturas mais miseráveis, dizia o apóstolo Paulo. Em outras palavras, os mais idiotas, os mais doidos, os mais loucos que existem. Por quê? Põe a fé em algo que não tem poder de transformar. Põe a fé em algo que não serve para nada. E a ressurreição serve para nos transformar e nos fazer canais de transformação para o nosso mundo também. E nos dá uma visão totalmente nova. Não tem mais desespero, nem diante da morte, nem diante dos problemas da vida, nem diante do rumo que o mundo está vivendo, porque nós cremos naquele que é vitorioso e dará vitória para nós também. Amém. Vamos ficar em pé? E diga assim comigo: Senhor Jesus, vivo e ressuscitado, que habita o meu coração, ilumina, a partir, Senhor, de mim, todas as realidades de morte da minha vida e do mundo inteiro. Eu quero proclamar que eu creio em Cristo e este ressuscitado, vitorioso sobre todo o mal. Se eu creio em Cristo que é vitorioso, eu também serei mais do que vitorioso. Amém. Aleluia.